Ambientado no interior de Minas Gerais, O Seminarista é uma obra que narra o drama de Eugênio e Margarida, que na infância passada, no sertão mineiro, criam uma amizade que logo se torna paixão. O pai de Eugênio, de forma fria em relação aos sentimentos do filho, o obriga a ir para um seminário. Dilacerado entre o amor e religião, Eugênio segue para o mosteiro. Mesmo com toda a dor e sofrimento da perda amorosa, o jovem dedica-se à vida espiritual e acaba se tornando um sacerdote. Retorna então à sua aldeia natal para realizar sua primeira missa. Lá reencontra sua antiga paixão, Margarida, e que, para sua tristeza, estava à beira da morte. Os dois não resistem ao impulso emocional e firmam relações. Posteriormente, Margarida vem a falecer. Eugênio, ao receber tal notícia, pouco antes de ter iniciado a missa, enlouquece de dor afetiva e moral, tanto pela morte da amada, quanto pela quebra do voto de castidade. Eu vou falar um pouco sobre os personagens da obra O Seminarista e um pouco sobre suas características dentro do livro. Bom, Eugênio, ele era o personagem principal, ou seja, o protagonista de toda a história. Ele foi mandado pelos seus pais para ser seminarista, ou seja, foi mandado para o seminário. Margarida, ela era afilhada dos pais de Eugênio e não chegou a conhecer seu pai, por conta que seu pai morreu em batalha. Ela mora com sua mãe Uberlinda nas terras do senhor Antônio. E Margarida desde criança mostrava ter uma paixão imensa pelo Eugênio. O senhor Antunes, ele é o pai de Eugênio e revelava-se ser um homem capaz de mentir e enganar seu próprio filho, para querer defender seus status e os interesses familiares que ele tinha. A senhora Antunes era uma mulher boa e carinhosa. Era mãe de Eugênio e esposa do senhor Francisco Antunes. Ela era muito religiosa e concordava com todas as decisões que seu marido tomava. Nona Obelina era a mãe de Margarida. Nutria um carinho enorme pelo Eugênio e vive uma vida simples, vendendo o que produz para todos aqueles que viajam, os viajantes. Luciano era um rapaz apaixonado por Margarina e rejeitado por ela. Aparentava ser um homem bem rico e bem nascido. O livro O Seminarista, de Bernardo Guimarães, faz um típico romance de tese, querendo provar o equívoco do celibato religioso que deforma o homem e inclui o autoritarismo familiar, que não permite ao jovem seu próprio caminho na vida e que vivemos em uma sociedade apegada aos dogmas cristãos e ao comportamento familiar, típico de uma sociedade patriarcal. O autor censura tanto o autoritarismo e a hipocrisia dos pais quanto dos padres. Há também uma forte crítica à educação típica dos seminários, que mais embrutecia os jovens do que formava homens sociais. A obra também trata de diferenças sociais e preconceitos morais. Apesar de sua dimensão melodramática, o romance apresenta uma das mais veementes críticas ao patriarcalismo em toda a literatura do século XIX. E analisando todos os fatos ocorridos em meio à leitura, podemos fazer uma comparação odiernamente, comparando a crítica que o próprio autor faz ao autoritarismo e levando para a sociedade atualmente, percebe-se realmente que muitas vezes os jovens não podem tomar suas próprias decisões, não podem decidir por si mesmos, não em todos os casos, mas grande maioria isso ainda permanece. Bernardo Guimarães foi um romancista e poeta brasileiro. Estudou direito em São Paulo e foi juiz municipal na cidade de Catalão, em Goiás. Estreou como poeta com O Canto da Solidão, mas foi como romancista que seu nome ganhou destaque. Foi considerado o criador do romance sertanejo e regional, ambientado em Minas Gerais e Goiás. De todos os seus romances, O Seminarista é considerado sua melhor obra. Bernardo Joaquim da Silva Guimarães nasceu no dia 15 de agosto de 1825, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Filho de João Joaquim da Silva Guimarães
e Constança Beatriz de Oliveira Guimarães mudou-se com a família para Uberaba, onde aprendeu as primeiras letras. Morou em Campo Belo e depois retornou para Ouro Preto com 17 anos. Bernardo Guimarães fugiu do colégio para combater como voluntário na Revolução Liberal de 1842. Com 22 anos, mudou-se para São Paulo e ingressou na Faculdade de Direito. Seus romances, na maioria, têm como cenário as paisagens e costumes dos estados de Minas Gerais e Goiás. No romance O Seminarista, Bernardo Guimarães aborda a questão do celibato clerical. Trata da história de Eugênio e Margarida, dois jovens que se amam desde a infância.